Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024, uma quinta-feira, e vamos direto para as notícias. Começar falando pela sequência de manutenção em siderúrgicas chinesas. De uma forma bem estranha, diversas siderúrgicas chinesas entraram em manutenção, fazendo com que a demanda pelo minério de ferro caísse e pressionando o preço para baixo comparado a alguns dias atrás. Não estou dizendo que isso é uma forma de derrubar o preço, mas parece uma forma de derrubar o preço. Também tem informação com relação ao crescimento de venda de carros em dezembro. A previsão de venda de carros para esse ano de 2024 continua a mesma, mas as montadoras já começam a se preparar para começar a aumentar o volume de produção de carros, caso a gente tenha um novo crescimento de venda de carros. Também tem informação de greve do Banco Central, o que é uma coisa bem estranha, mas o Banco Central vai ficar 24 horas em greve, anuncia o sindicato do setor, e vai voltar daqui a 24 horas. Eu acho que não tem muito impacto, mas a gente vai continuar aguardando para ver o que vai acontecer e trazendo essas informações para vocês. E agora vamos direto para o calendário econômico e entender o que está acontecendo e os horários mais importantes que vai acontecer na nossa Bolsa de Valores aqui. Nós temos tanto o IPCA acumulado de 12 meses aqui no Brasil às 9 horas da manhã, quanto às 10h30 o IPC americano. Também tem informação de pedido inicial de seguro-desemprego, tá? Às 10h30, que tem bastante notícia fazendo com que o mercado se movimente bastante. Depois não tem nada impactante, tá? Dentro da informação, dentro do horário do pregão aqui do Brasil. Mas é importante citar que o IPC tem ligação direta, expressa, e é literalmente, exatamente o que eu estou falando, a notícia com relação à inflação dos Estados Unidos. É esperada uma queda na inflação dos Estados Unidos, então esses indicadores vão apontar para a gente esta queda, caso aconteça, e também aqui no Brasil, fazendo com que a gente tenha uma pressão maior para a queda da taxa de juros americana e a taxa de juros aqui no Brasil também. Importante nesse momento falar os principais horários da Bolsa, como eu sempre trago para vocês aqui. Lembrando que às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista, quando eu gosto de operar e já tem movimento na Bolsa de Valores. Às 11h30 abre a NYSE, o mercado americano. Por que às 11h30? Porque estamos no horário de verão americano, muito provavelmente em breve, ali no finalzinho de fevereiro, começo de março, a gente tem o final do horário de verão e volta para as 10h30. E lembrando que às 10h30 nós temos notícia impactante com relação à inflação. Isso vai movimentar as bolsas aqui. Cuidado, porque essa é a notícia que vai fazer com que o mercado dê literalmente grandes solavancos. Então, se você puder esperar um pouquinho para operar, eu acho que é mais seguro. E agora vamos entender ali a cotação dos principais bolsas e indicadores mundo afora. Começar falando pela Ásia, que fechou toda em alta. A Ásia está animada. Europa também toda em alta. E Estados Unidos também, tá? Europa tem uma menção aqui só com relação à Bolsa da Suíça, tá? Que está numa queda de 0,2%, uma queda virtual, lembrando que logo ela deve empatar e pode ser que ela realmente também fique positiva. Também tem uma informação agora falando dos principais indicadores mundo afora, o nosso EWZ que fechou numa queda de 0,15%, queda leve, mas está em queda. O barril Brent de petróleo cotado a 77,74 dólares nesse momento, numa alta de 1,61. O minério de ferro, tá, que está cotado a 137 dólares, já teve bem maior, e nesse momento está numa alta de 1,26%. DXY, que é o índice do dólar, numa queda de 0,1%. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, numa alta de 1,3%. E as bitcoins cotados a 46.576 dólares. E se você me acompanha pelo Instagram, eu vou falar para você um forte abraço, um grande dia operacional, e como eu sempre digo aqui no final dos vídeos, bora pro game! E se você me acompanha pelo YouTube, vamos dar uma olhadinha agora na análise gráfica do índice futuro e dólar futuro, começando pelo índice 60 minutos, horário dos day traders, vocês já estão vendo ele na tela. Eu vou pegar aqui a ferramenta triângulo para que a gente possa analisar o que aconteceu, e o dia de ontem foi exatamente o que eu falei das possibilidades com relação ao movimento da Bolsa para vocês. O mercado tinha feito um movimento de impulsão no dia anterior, no dia anteontem, no dia 9. Depois ele fez uma retração e deixou uma possibilidade de queda. Essa queda foi aberta ontem com um movimento forte de queda com relação ao comportamento do preço e fechou em baixa. Vamos dar uma olhada só no diário antes da gente voltar aqui para 60 minutos e determinar o que pode acontecer na bolsa, tá? Vamos para o diário. E no diário foi bem emblemático. No diário aconteceu uma coisa que faz tempo nós não vemos, tá? Faz muito tempo que a gente não vê isso acontecer. Eu vou evidenciar aqui para vocês. Deixa eu pegar a ferramenta triângulo e só afastar ela para vocês. Olha só, pela primeira vez depois de longos meses, o preço perdeu a média móvel de 20 aritmética, e ele não só violou e fechou abaixo, ele está bem abaixo, ele tem o segundo candle apontando para baixo, o que mostra que sim, estamos fazendo realização com relação à forte alta que nós tivemos e ao topo histórico formado do último movimento da bolsa no rally que a gente teve ano passado, tá? Tô enrolando tudo hoje. A gente teve ano passado, então vamos dar uma olhada aqui só para vocês confirmarem isso no movimento do gráfico. Pensem que no momento, nesse candle aqui que deu essa impulsão, esse candle
candle aqui foi o candle que pôs o preço acima da média móvel de 20 aritmética no dia 1/11 de 2023, dando início ao rally da bolsa, deixando este gap aberto, que até então eu acreditei que ele seria fechado pelo movimento do comportamento da bolsa e não foi. Lembra que eu sempre falo que os gaps costumam ser fechados dentro do mesmo contrato do índice futuro? Ou seja, esse aqui não foi, está aberto ainda em algum momento da vida, fato, ele pode ser fechado, mas não tem como a gente cravar que isso vai acontecer em breve. O mercado fez esse movimento de alta forte, olha, sempre trabalhando acima da média móvel de 20 períodos aritmética. Notem como o mercado trabalha bem acima. Depois que aconteceu isso, o mercado lateralizou e chegou aqui a fechar um candle levemente abaixo da média móvel de 20 períodos aritmética. Esse candle aconteceu no dia 12/12 de 2023. Depois ele fez um novo movimento, um novo lançamento de movimento de alta, de impulsão. Esse novo lançamento de movimento de impulsão marcou aqui o topo histórico. Não só este, mas alguns dias a gente passou marcando topos históricos aqui, fazendo e renovando novas máximas. Depois ele fez um movimento de pullback, até então eu achei que podia acontecer como anteriormente. Ele fez o pullback e depois lançou um novo movimento de alta. E agora ele perdeu a média móvel de 20 períodos aritmética. Ele perdeu com um candle pequeno? Fato, é um candle pequeno. Não teve volume financeiro na média, foi um pequeno volume também. E o IFR começou a trabalhar abaixo da média da linha de 50%. Notem que em todo esse período desse movimento aqui, ó, em todo esse período do dia 11, desta fatia do gráfico, você pode inclusive pausar e olhar isso depois, ou olhar no gráfico que você tem, até o último movimento que nós tivemos, o IFR nunca trabalhou abaixo da linha dos 50%, e pela primeira vez no diário ele está abaixo da linha dos 50%. Tem uma questão natural importante de reforçar, que sim, é importante entender que vão fazer realizações do movimento forte que teve a bolsa, realização de lucro, porque tinha muita gente operando comprado aqui, isso é normal. Porém, aqui a gente tem um pequeno pivô no movimento de impulsão, esse arco na média móvel agora, que é a retração, e agora um possível novo movimento de impulsão. A gente já fez o movimento aqui de entender quais são as retrações de Fibo da última pernada, que é essa pernada que eu desenhei para vocês aqui. E nessa retração ele está aqui batendo na linha de 50%, que é o que eu sempre reforço aqui, e um dos ensinamentos de Al Brooks, o retracement de 50%, ou seja, a retração na linha de 50%. Porém, a gente pode assistir aqui uma nova queda, um novo lançamento de queda, e eu posso cravar aqui para vocês que nós já temos um alvo aqui de Fibo, tá? E esse alvo de Fibo, dada essa projeção, que é uma possibilidade, não estou dizendo que vai ser um movimento que esse alvo de Fibo está ali em 129 mil pontos, tá? 129,062. A gente fica acompanhando para ver se isso vai acontecer. Não sei, hoje eu acho que é bem difícil, tá? Bem provável. Isso se de repente o IPCA não reverter o movimento da tendência do mercado. Ó, nós estamos ali a 2.439 pontos. Pensa que a bolsa se mexe em médias 1.700 pontos, o índice futuro. Então não vejo isso acontecendo de uma forma muito agressiva, mas aqui a gente fica acompanhando. Agora vamos dar uma olhada nos 60 minutos para ver se dentro dos 60 minutos nós temos alguma coisa mais impactante, algum direcionamento de movimento de tendência. E nos 60 minutos, deixa eu aproximar um pouco mais o gráfico aqui, para que a gente possa fazer uma análise mais fina. E nos 60 minutos a gente tem sim um comportamento dizendo que podemos cair mais, tá? Olha só, movimento aqui de impulsão, retração, um grande movimento de impulsão, nova retração parecendo com o movimento que nós vimos ontem. Então o candle da primeira hora vai dizer muita coisa pra gente. Se tivermos uma impulsão aqui, um movimento de queda, ele vai literalmente dizer, estamos fazendo o movimento para continuar essa queda, apesar de ver o IFR aqui trabalhando pressionado. Inclusive, a gente pode ver um movimento mais lateral para que quando saem as notícias ali mais ou menos no horário das 10h30, a gente tenha ali um comportamento diferente da nossa bolsa de valores, tá? Então agora vamos dar uma olhada no dólar para ver o que o dólar está nos dizendo e determino para vocês já. O índice está com cara de queda, tá? Um movimento mais lateral ou queda. A não ser que o IPCA venha muito positivo com relação a uma queda muito grande da inflação americana e também aqui no Brasil, a gente vai ter sim um movimento de continuidade de queda, tá? E eu digo só do IPCA porque notícias realmente podem pressionar o mercado e pode mudar a tendência. Apesar de já ter uma noção, galera que está acompanhando o mercado já deve saber quais as notícias que vão vir com relação ao IPCA. O dólar tinha feito esse movimento de impulsão, fez uma queda, e ontem ficou lateralizado. Olha só como não tem nada muito bonito acontecendo ontem. Como eu disse para vocês, o dólar podia fazer um movimento de alta ou lateral, formando um caixote pequeno dentro de um caixote grande. Você fala, Adriano, que caixote grande é esse? Vou agora para o diário para evidenciar para vocês aqui. Deixa eu afastar um pouco mais o gráfico aqui para mostrar esse caixote que diversos dias eu já venho aqui desenhando para vocês e falando que o dólar está extremamente consolidado há muito tempo, tá? Isso eu posso determinar para vocês desde ali do dia 1/11, desde o comecinho de novembro
novembro começou a acontecer e estamos até agora vendo isso acontecer. Por quê? Olha só como o dólar, ele tentou aqui, deixa eu só ajustar aqui a ferramenta triângulo para ficar mais visual para vocês, tá? Olha só como o dólar fez esse movimento rompendo o caixote, mas na sequência devolveu o movimento. Ele fez aqui o pullback e está sugerindo uma alta para que ele venha buscar essa parte superior aqui do gráfico. E quando eu falo um caixote pequeno dentro de um caixote maior, é literalmente desenhando aqui esta possibilidade que podemos ver acontecer, que é um caixote pequenininho aqui dentro do caixote maior, que é nessa parte aqui evidenciada por mim nesse lado direito da tela. Vamos dar uma olhada agora, só para finalizar nossa análise nos 60 minutos, para ver se o dólar diz alguma coisa um pouco mais impactante com relação ao seu comportamento, para a gente poder aqui entender qual vai ser o movimento do preço, tá? E aí, olhando o dólar, ele está literalmente sem uma direção, ele está lateral, a gente está vendo o dólar lateralizando. Aí ele pode tomar uma tendência? Pode, mas nesse momento não tem como determinar o que é possível acontecer por conta da forte lateralização que a gente está vendo aqui no dólar assistindo já há alguns dias, ó. Notem que ele não tem um movimento, um comportamento mais direcional. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia operacional. Espero que vocês consigam aí fazer grandes operações no dia de hoje. Cuidado com as 10h30, que sai o horário da inflação. Às 9 horas na abertura do pregão, para quem gosta de abrir abertura, já vai vir notícia. Então também cuidado e cautela para não ser estopado ou perder dinheiro logo no começo do pregão. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, galera, bora pro game.